Olá, criançada, tudo bem? A Pro vai iniciar aqui um experimento com vocês sobre o poder dos raios solares. Então eu coloquei aqui, ó, 3 recipientes de vidro. No primeiro eu coloquei água, no segundo areia e o terceiro pedrinhas. E aí eles vão ficar expostos ao ar livre, numa sombra, e aí por um período. Depois desse período eu volto, vou colocar o termômetro em cada um deles para a gente verificar o que aconteceu com a temperatura. Bom, eu voltei. Quero dizer para vocês que esses recipientes ficaram à sombra por um período aproximado de 4 horas e nós vamos ver o que aconteceu com a temperatura de cada item, tá? Eu vou inserir o termômetro aqui e vou mostrar para vocês a temperatura que ele vai registrar. Vou começar pela água. Então, o termômetro aí tá registrando em torno dos 24, 25 graus a temperatura da água. Eu vou tirar, vou reiniciar a leitura e vou inserir agora na areia. Vamos lá. Ó, a temperatura aqui tá marcando por volta dos 20. E aí vou colocar aqui. E aí ela vem variando também em torno dos 22 graus, 23. Tirei e vou ver o que vai acontecer agora. Vou reiniciar a leitura também do termômetro e vou colocar no recipiente onde estão as pedrinhas. Olha lá, ó. O termômetro aqui tá marcando por volta dos 24 graus, temperatura ambiente. E aí vou inserir aqui e ver como é que ele tá. Então ele vem registrando aí por volta dos 25 graus também, tá? Então eu quero dizer para vocês, só ressaltar que esse material ficou aqui ao ar livre por um período aproximado de 4 horas e essas foram as temperaturas registradas para cada item. Aqui eu fiz o mesmo, tá? Deixei ao mesmo tempo que eu coloquei os recipientes na sombra, eu deixei esses 3 com os mesmos componentes. Eles ficaram ao sol, ficarão, né, ao sol pelo mesmo período. E após esse período de 4 horas aproximadamente, que eu vou deixar aqui, vou voltar para fazer ou colocar o termômetro e medir a temperatura de cada item. Bom, amores, eu voltei. Como combinado, eu disse que deixaria por volta de 4 horas os recipientes expostos ao sol e assim eu fiz. Vou colocar agora o termômetro para a gente fazer um comparativo com aqueles que ficaram esse mesmo período na sombra. Então vou começar pela água, olha. O termômetro aqui está registrando 27 graus na temperatura ambiente. E aí vou inserir na água, ver o que vai acontecer aqui, se vai ter alteração. Ele variou bem pouco, tá chegando aí por volta dos 28 graus, passando um pouquinho. E agora eu vou tirar, vou reiniciar o termômetro e vou colocar agora aqui na areia para ver o que vai acontecer. Vale ressaltar que esse sol que a gente tem de outono, ele não é tão quente, né? O experimento ficaria bem diferente se nós estivéssemos fazendo no verão, por exemplo, que o sol vem mais intenso. Olha lá, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Tá marcando em torno de 19 graus. Aí inseri no recipiente da areia.
E aí ele teve uma variação maior, olha. Tá chegando aí em torno dos 29 graus, não sei se tá dando para vocês verem, 30, passou um pouquinho. Vou tirar, reiniciar e colocar aqui as pedrinhas. Vamos ver se vai variar a temperatura também. Olha aqui, ó, eu liguei e desliguei, então o termômetro está marcando em torno de 27 graus. Inserir, ó, vamos ver o que vai acontecer aqui. O termômetro vem marcando, não sei se vocês conseguem ver, a claridade do sol dificulta um pouquinho, mas em torno de 30 graus, certo? Muito bem, então, como a gente pôde perceber, de um recipiente para o outro, né, desse que ficou exposto ao sol e os que ficaram à sombra, é que os raios solares eles aquecem, né, eles queimam, então a gente precisa ter todo o cuidado, principalmente com a nossa pele, por isso que é importante a gente estar sempre se prevenindo contra esses raios solares, porque eles fazem a diferença, como a gente pôde ver, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!